Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Pedro Júnior e vou estar dando aulas de matemática para vocês aqui neste canal. Antes de começarmos esta videoaula propriamente dita, se você assistir esta aula e gostar do vídeo e achar que de alguma forma ela contribuiu com o seu conhecimento, eu lhe convido a se inscrever neste canal, dar o seu like, o seu gostei, compartilhar e divulgar este canal com seus amigos para que desta forma eu possa produzir mais vídeos de aulas de matemática para vocês de qualidade, ok? Vamos para a videoaula de hoje então? Bom, essa videoaula de hoje ela vai ser sobre o Teorema de Pitágoras. Nós vamos abordar esse tema e a primeira coisa que eu gostaria de fazer algumas considerações sobre onde o Teorema de Pitágoras é aplicado. Então vamos imaginar aqui um triângulo com os seguintes lados. Esse aqui é o meu lado A, esse aqui que está em verde é o meu lado B, e esse aqui que está em cor de laranja é o meu lado C. E reparem aqui o seguinte, ó, que por meio dos lados A e B, eu tenho formado aqui uma abertura angular. E nós temos esse sinal aqui, esse quadradinho aqui com pontinho aqui no meio, que nós sabemos que quando esse símbolo aqui ele aparece, né, esse símbolo matemático aparece, na verdade ele se trata de um ângulo de 90 graus. Né? Então esse ângulo aqui ele é um ângulo reto, isso significa dizer que ele é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Isso faz então com que esse triângulo aqui ele seja classificado como um triângulo retângulo. Triângulo retângulo porque um dos seus vértices, um dos seus ângulos tem exatamente a medida de 90 graus. Nós temos no triângulo retângulo em que um dos seus ângulos é um ângulo reto, como nós estamos vendo aqui. Portanto, o teorema de Pitágoras ele é aplicável somente a triângulos retângulos. Triângulos que têm essa característica aqui. Tudo bem? Ok, dito isso, vamos agora falar sobre os lados de um retângulo, de um triângulo retângulo, tá? Nós vamos falar então sobre os lados aqui de um triângulo retângulo. Então nós já sabemos que nós temos aqui nesse vértice um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. E os lados que formam essa abertura angular aqui, eles são chamados de catetos. Então, os lados que formam esse ângulo aqui de 90 graus, esse ângulo reto aqui, eles são os catetos. Então, aqui nós temos o cateto menor, representado aqui por esse lado amarelo, alaranjado. E nós temos esse lado aqui que eu pintei ele de verde, que é o cateto maior. Com relação a esse lado amarelo aqui, que é o lado C, qual que vai ser o nome dele? O nome que nós vamos dar é que esse lado terá o nome de hipotenusa. Então nós teremos então que esses lados aqui que formam esse ângulo reto, eles sempre vão ser chamados de catetos. E esse lado maior aqui do meu triângulo retângulo, que reparem, ele é oposto a esse ângulo reto aqui, eu vou chamar ele sempre de hipotenusa. Então agora vamos partir para o enunciado do Teorema de Pitágoras. Uma vez que nós sabemos quais são os nomes dos lados de um triângulo retângulo e aonde o Teorema de Pitágoras é aplicado, vamos agora enunciar o Teorema de Pitágoras em si mesmo. Como que nós enunciamos esse teorema? Ficará assim: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então esse é o enunciado do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então novamente o enunciado do Teorema de Pitágoras, eu tenho aqui um triângulo retângulo
Então ele me diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado da hipotenusa, que está aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são esses aqui, esses lados aqui. Agora, será que existe uma forma também alternativa, né, para a gente compreender o enunciado do Teorema de Pitágoras de uma forma que possa facilitar a minha compreensão? Existe sim. Vamos para ela agora. Então nós temos aqui uma forma alternativa para se compreender o Teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui um triângulo retângulo novamente, aonde eu tenho um lado C de medida 5, que é a minha hipotenusa aqui no caso, né? Eu tenho um lado A, que é um cateto, que ele vai ter medida 3. Eu tenho aqui o meu lado B, que é um outro cateto, de medida 4, ok? Bom, com relação ao meu lado C aqui, que é hipotenusa, eu vou colocar aqui nesse lado aqui, eu vou preencher esse lado aqui com vários quadrados, várias unidades de quadrados aqui, ó. Então, no caso aqui da minha hipotenusa de medida 5, eu vou enfileirar aqui 5 quadradinhos iguaizinhos a esse. No caso aqui do meu cateto maior, cuja medida é 4, eu vou colocar aqui, nesse lado aqui, 4 quadradinhos cor de rosa, exatamente aqui preenchendo o lado, a medida do lado aqui do cateto maior. Em se tratando do cateto menor de medida 3, eu vou colocar 3 quadradinhos na cor verde aqui nesse lado do cateto menor, ok? Então vai ficar assim, ó. Vou preencher esse lado aqui da hipotenusa com os quadradinhos azuis. O cateto maior aqui vou preencher com quadradinhos cor-de-rosa e o cateto menor vou preencher com quadradinhos verdes. Então vai ficar assim. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui na hipotenusa 5 quadradinhos, preenchendo esse lado de medida 5, que é a hipotenusa. Vamos ter aqui no cateto maior 4 quadradinhos rosa, preenchendo esse cateto maior de medida 4. E aqui nós vamos ter 3 quadradinhos verdes, que estão preenchendo esse cateto menor aqui. Mas repare o seguinte, ó, que o Teorema de Pitágoras, o que ele fala? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa ele vai ser igual à soma do quadrado dos catetos aqui. Então isso significa o quê? Significa que, de acordo aqui com o Teorema de Pitágoras, eu vou ter que elevar a hipotenusa ao quadrado aqui. Então eu vou ter que multiplicar lado vezes lado. A hipotenusa vezes a hipotenusa. Vou ter que elevar ao quadrado aqui o cateto maior. Vou ter que fazer o lado do cateto maior vezes o lado do cateto maior. E a mesma coisa eu vou ter que fazer com o cateto menor. Vou ter que elevar ao quadrado também. Então vai ficar assim. C ao quadrado, B ao quadrado e A ao quadrado. Ok? E como que vai ficar então? Se eu vou elevar todas essas medidas aqui ao quadrado, eu vou ter então a seguinte situação. De acordo com o Teorema de Pitágoras, aqui, por exemplo, eu vou ter que 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5 e vai me dar a medida de 25. Aqui em B, na medida B aqui, eu vou ter que 4 vezes 4 é 16, porque 4 vezes 4 é igual a 4 ao quadrado e vai ser igual a 16. E aqui nesse lado aqui eu vou ter 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e daí o meu resultado aqui vai ser exatamente 9. Então eu vou ter aqui essas formações aqui. Reparem que aqui eu tenho um quadrado composto por 25 quadradinhos, 25 unidades de quadradinhos, aqui na hipotenusa. Aqui no cateto maior eu vou ter 16 unidades de quadradinhos rosa, formando esse quadrado aqui do meu cateto maior. E aqui desse lado, no meu cateto menor, eu vou ter 9 unidades de quadrados verdes. Ok?
Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, reparem. Eu tenho aqui então, na verdade, o quadrado da hipotenusa. Aqui eu tenho o quadrado do cateto maior. E aqui eu tenho o quadrado do cateto menor. Repare que o quadrado da hipotenusa, ele vale o que? Ele vale 25. O quadrado do cateto maior vale 16 e o quadrado do cateto menor vale 9. Então está aqui, ó, quadrado da hipotenusa, e eu tenho aqui os quadrados dos catetos. Agora eu pergunto, será que, de acordo com o teorema de Pitágoras, será que o quadrado da hipotenusa, ele de fato é igual à soma do quadrado dos catetos aqui? Será que isso é verdade? Então vamos tirar a prova real, por meio dessa abordagem geométrica do teorema de Pitágoras. Vamos fazer então a soma. Temos aqui então o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Será que é igual? Vamos ver. 16 mais 9 é 25. Então, de fato, o quadrado aqui da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, nós vemos que, de fato, o teorema de Pitágoras, ele se cumpriu aqui nesse caso, né? E vai se cumprir em todos os outros casos também, porque se trata de um teorema. Então, voltemos a enunciar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Gostou dessa videoaula? Eu sou o professor Pedro Júnior, e se você, ao assistir essa videoaula, achou que ela de alguma forma contribuiu com seu conhecimento, eu lhe convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, o seu gostei e divulgar este canal com seus amigos, para que dessa forma eu, professor Pedro Júnior, eu possa produzir mais videoaulas de matemática de qualidade para vocês, ok? Um grande abraço para todos vocês e bons estudos!